Olá, convido você a ouvir um fragmento do livro Poesia Completa de Manuel de Barros. Sobre o autor, Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá em 1916, advogado, fazendeiro e lindamente poeta. Era chamado carinhosamente por sua família de Neguinho. Cresceu brincando no vasto quintal de sua casa, pé no chão entre currais e as coisas desimportantes que marcariam sua vida para sempre. Como ele mesmo disse sobre sua infância, ali o que eu tinha era ver os movimentos, a atrapalhação das formigas, caramujos, lagartixas. Era o apogeu do chão e do pequeno. Manuel de Barros escreveu seu primeiro poema aos 19 anos, mas foi aos 13 que se revelou poeta. Reconhecido nacional e internacionalmente, premiado, também conhecido como poeta de barriga no chão, Manuel de Barros é assim, escreve sobre levezas e pequenices. Menino do mato. Eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. Ali a gente brincava de brincar com palavras tipo assim: hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe, que ouvira a brincadeira, falou: já vem você com suas visões, porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação. O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver assim. Eu vi a manhã pousada sobre as margens do rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. Eram novidades que os meninos criaram com suas palavras. Assim Bernardo emendou nova criação. Hoje eu vi um sapo com um olhar de árvore. Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado. A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência. O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias, porque a gente também sabia que só os absurdos enriquecem a poesia. Nosso conhecimento não era de estudar em livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Seria um saber primordial? Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor e não por sintaxe. A gente queria o arpejo, o canto, o gorjeio das palavras. Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores com passarinhos para obter gorjeios em nossas palavras. Não obtivemos. Estamos esperando até hoje. Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções primárias que nascem em arpejos e canções e gorjeios. Porém, naquela altura, a gente gostava mais das palavras desbocadas. Tipo assim, eu queria pegar na bunda do vento. O pai disse que vento não tem bunda, pelo que ficamos frustrados. Mas o pai apoiava nossa maneira de desver o mundo, que era a nossa maneira de sair do enfado. A gente não gostava de explicar as imagens, porque explicar afasta as falas da imaginação. A gente gostava dos sentidos desarticulados, como a conversa dos passarinhos no chão a comer pedaços de mosca. Certas visões não significam nada, mas eram passeios verbais. A gente sempre queria dar brasão às borboletas. A gente gostava bem das vadiações com as palavras do que das prisões gramaticais. Quando o menino disse que queria passar para as palavras suas peraltagens, até os caracóis apoiaram. A gente se encostava na tarde como se ela fosse um poste. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam os sentidos normais da fala. Esses meninos faziam parte do arrebol como os passarinhos.
por modo de nossa vivência, ponho por acaso Bernardo. Bernardo nem sabia que houvera recebido o privilégio do abandono. Ele fazia parte da natureza como um rio faz, como um sapo faz, como o acaso faz. Ele achava uma coisa cândida conversar com as águas, com as árvores, com as rãs. Ele falava coisinhas seráficas com as águas. Bernardo morava em seu casebre na beira do rio, moda um ermitão. De manhã, bem cedo, ele pegava de seu regador e ia regar o rio. Regava o rio, regava o rio. Depois ele falava para nós que os peixes também precisam de água para sobreviver. Perto havia um brejo canouro de rãs. O rio encostava as margens na sua voz. Seu olhar dava flor no cisco. Sua maior alegria era de ver uma garça descoberta no alto do rio. Ele queria ser sonhado pelas garças. Bernardo tinha visões como esta. Eu vi a manhã pousada sobre uma lata que nem passarinhos no abandono de uma casa. Era uma visão que destampava a natureza de seu olhar. Bernardo não sabia nem o nome das letras de uma palavra, mas soletrava rãs melhor que mim. Pelo som dos gorjeios de uma ave, ele sabia sua cor. A manhã fazia glória sobre ele. Quando eu conheci Bernardo, o ermo já fazia exuberância nele. Lugar mais bonito de um passarinho ficar é a palavra. Nas minhas palavras ainda vivíamos meninos no mato, um tonto em mim. Eu vivia embaraçado nos meus escombros verbais. O menino caminhava incluso em passarinhos, e uma árvore progredia em ser Bernardo. Ali até santos davam flor nas pedras, porque todos estávamos abrigados pelas palavras. Usávamos todos uma linguagem de primavera. Eu viajava com as palavras ao modo de um dicionário. A gente bem quisera escutar o silêncio do orvalho sobre as pedras. Tu bem quisera também saber o que os passarinhos sabem sobre os ventos. A gente só gostava de usar palavras de aves porque eram palavras abençoadas pela inocência. Bernardo disse que ouvira um vento quase encostado nas vestes da tarde. Eu sonhava em escrever um livro com a mesma inocência com que as crianças fabricam seus navios de papel. Eu queria pegar com as mãos no corpo da manhã, porque eu achava que a visão fosse um ato poético de ver. Tu não gostasse do caminho comum das palavras. Antes, melhor eu gostasse dos absurdos. E se eu fosse um caracol, uma árvore, uma pedra? E se eu fosse? Eu não queria ocupar o meu tempo usando palavras bichadas de costumes. Eu queria mesmo desver o mundo.